Em janeiro, a Quest tinha mostrado nessa pesquisa genial, pela primeira vez, a desaprovação superando os números de aprovação. Sim. Né? E naquele momento, o debate estava todo, André, em torno da ideia de se este era um momento, este era um número que era explicado pela conjuntura, ou seja, pelo momento ruim do governo, e aí a principal razão naquele momento era o PIX, ou não, ou se aquele era fruto de um resultado estrutural, de algo que vinha acontecendo há algum tempo. Isso foi motivo de debate público. E o dado mais importante da pesquisa, para mim, de março, é justamente a confirmação da hipótese de que não se tratava apenas de um evento conjuntural. Né? O próprio governo trabalhou essa ideia. Que era o PIX. Que era só o PIX. Sim. Né? E aí a ideia era, vai passar o tempo, as pessoas vão se esquecer daquilo e a popularidade do governo vai ser recuperada. Era como se fosse apenas um problema de comunicação. Muito bem. A partir daquele momento, a gente começou a fazer uma série de análises, e aqui no Estúdio I, eu tive a oportunidade, junto com vocês, de fazer essa análise cuidadosa, mostrando que não, o problema era mais estrutural. Você tinha o governo que, ao longo de 2 anos, foi acumulando rejeições em vários subgrupos, com medidas, anúncios, posicionamentos que desagradavam da esquerda à direita. A direita democrática que votou no Lula, em 2022, representada pelos liberais sociais, e a esquerda progressista que viu em alguns momentos do governo uma incapacidade de resolver problemas. Então, esse 56, para mim, André, ele é a constatação de que essa lógica estrutural, esse problema estrutural está dado. Para ajudar a mostrar isso para o nosso assinante, eu separei uma tela em que a gente vai olhar para 2 fatores que o governo tentou trabalhar nos últimos meses. Olha o que a gente... Vou pedir à produção para colocar. A primeira conta que eu fiz foi o saldo da aprovação do governo. Então, a gente simplesmente está subtraindo a aprovação da desaprovação e a gente percebe o quê? Desde janeiro de 25, essa linha azul está no ponto negativo, está abaixo de 0. Ou seja, o saldo, neste momento do governo, é bastante negativo, está em torno de menos 12 pontos. Ou seja, André, esse momento... A virada do saldo do governo, da aprovação, aconteceu em janeiro. Mas prestem atenção no que estava acontecendo no saldo de avaliação da economia brasileira desde fevereiro de 24. Eu vou pedir à produção para colocar a próxima linha. Eu fiz a mesma coisa. Eu somei, aliás, subtraí nesse caso, o percentual de brasileiros que diziam que a economia estava indo bem, menos o percentual que diziam que a economia ia mal. Vocês vão perceber que desde fevereiro de 24, a maioria dos brasileiros já está me apontando que a economia está indo pior e não melhor. Ou seja, esse é um processo que foi se acumulando ao longo do tempo, mas de janeiro para março ele se intensificou. Um segundo elemento, vou pedir agora a produção para rodar a terceira linha, que é a linha sobre notícias do governo. Nesse caso, eu estou fazendo a mesma conta. Eu estou comparando o percentual de brasileiros que dizem que as notícias são positivas, menos o percentual de brasileiros que estão dizendo que as notícias são negativas. Olha lá, desde outubro do ano passado, tem mais gente dizendo que as notícias são mais negativas do que positivas. Olha como o saldo está ficando negativo. Por que essas 2 linhas são importantes e indicativos de que o problema é estrutural e, portanto, o diagnóstico do governo está errado e não conjuntural? Porque André, Flávia, Pablo e Merval, estou vendo o Valdo ali também, boa tarde. Aqui o que a gente está vendo já faz um tempo que o brasileiro está dizendo ao governo: eu não percebo a economia bem, as notícias que vocês estão me apresentando não são positivas, e isso foi aos poucos sendo acumulado até que, a partir de janeiro, a população deflagrou uma avaliação. Tem um ano. Exatamente. Ou seja, tem 1 ano que o governo não percebe que há um acúmulo de notícias negativas, por um lado, então um pedaço disso é comunicação, mas, por outro, uma percepção negativa da economia.